nessa noite ou que está em casa, que vai fazer o concurso amanhã da prefeitura? Deixa eu ver, tem alguém? Isso, tem? Tem mais alguém, gente? Não? As pessoas que vão fazer a prova, pode vir aqui na frente para a gente estar orando? Vamos ficar de pé para a gente orar. Você que está em casa, recebe essa oração. Você que vai prestar o concurso, vem cá para a gente estar orando. Nós vamos estar orando. Você que vai prestar o concurso da prefeitura, pode vir cá para a gente estar orando. Vem cá para a gente orar. Tem só 3 pessoas que estão aqui, pessoal? Só 3? Não tem mais ninguém, não? Achei que o pessoal... olha só, eu creio que nós temos que tomar posse dos montes dessa cidade, amém, pessoal? Posse na saúde. Eu creio que Deus vai levantar jovens também, que irão liderar também na política, na área da saúde. Cadê a Samara? Samara, você não vai ser só médica não, tá? Você vai ser diretora de hospital, é totalmente diferente, em nome de Jesus, amém? Quantos aqui estão fazendo, ou são advogados, ou estão prestando concurso, ou já está fazendo curso de direito? Deixa eu ver, tem alguém aqui? O irmão, quem mais? Aqui. Então não vai ser apenas advogado não, viu? Vai ser juiz, amém? Vocês tomam posse ou não? Amém, pessoal? Por quê? Tem que tomar posse, porque os montes, quando você toma posse, um exemplo, uma coisa é você ser um médico, né, Samara? Outra coisa é você ser diretor do hospital. Se o diretor do hospital falar assim, eu quero ter uma reunião com vocês, quero falar algo com vocês aqui agora, alguém vai se opor? Não vai se opor. Por quê? Afinal de contas, não é assim? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar, você que está em casa. Pai, nós oramos agora, abençoamos. Que o Senhor esteja mesmo abençoando de uma forma sobrenatural, que não seja apenas só mais uma prova, mas seja pessoas que o Senhor coloque ali em lugares estratégicos ali na prefeitura, para fazer toda a diferença. Por isso agora nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe, e amanhã vai ser demais. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pessoal, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um livro na Bíblia, e esse livro, ele não acabou de ser escrito, que é o livro de Atos, porque Atos dos Apóstolos, ele ainda está sendo escrito no dia de hoje. Então aqui no livro de Atos, capítulo 16, vem contando uma história muito interessante, e se você tiver uma caneta, um papel para você anotar, às vezes nós achamos aqui, né, o livro de Atos, quando nós falamos assim, Atos capítulo 16, sem vocês lerem agora, qual que é a primeira coisa que você lembra? Quem lembra, pessoal? Atos 16. Paulo e Silas na prisão, não é verdade? Paulo e Silas na prisão, como que Deus veio, a gente lembra ali do poder do louvor, o poder da adoração, mas hoje eu quero te dar uma outra visão desse livro, desse texto, e você vai ter uma outra visão, e você vai ver que tem algo muito mais profundo aqui nesse texto, do que simplesmente adoração, do que um louvor. Nós vamos aprender algumas coisas aqui na palavra do Senhor. Em Atos 16, a partir do verso 10, diz assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte, e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro do distrito da colônia, nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu um lugar de oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que ali tinham concorrido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração. Diga assim, o Senhor abriu o coração. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E aqui vem falando que Paulo colocou as mãos sobre a vida dessa jovem, e essa jovem foi liberta. E quando eles foram libertos, eles prenderam Paulo e Silas, levaram eles para prisões. Agora vamos lá para o verso 22.
Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitar com vara, e depois de darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente veio um grande terremoto e abriu todas as portas. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas abertas. Diga-se comigo, e vendo as portas abertas. Senhor, é a tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, pelas pessoas que estão no campus online. Nós te louvamos, te agradecemos, que essa palavra penetre o mais profundo do nosso coração, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale e não te cales, que a palavra penetre o mais profundo da nossa alma, trazendo divisão, meu Deus, e penetrando no nosso coração de uma forma sobrenatural. Queridos, esse é um texto muito interessante aqui. A Bíblia fala que Deus, ele deu uma visão para Paulo, e de repente houve uma viagem aqui missionária, e no meio do caminho algumas coisas aconteceram na vida de Paulo. E ele chega até um lugar ali, ele encontra com uma mulher chamada Lídia. Depois ele tem uma experiência com uma jovem que estava possessa. E depois ele tem uma experiência com um carcereiro. E grandes coisas aconteceram ali naquele lugar. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, eu coloquei o título dessa palavra, o poder transformador do Evangelho. Amém? Quantos creem que o Evangelho pode transformar vidas? Queridos, aqui nesse texto, algo muito interessante, porque conta a história de 3 pessoas que tiveram as suas vidas transformadas quando elas se depararam com a palavra de Deus. E cada uma delas tem uma lição diferente para mim e para você. Se você prestar atenção, são pessoas totalmente diferentes. Mas como que o Evangelho ele tem o poder de alcançar todas as classes sociais? Eram pessoas de religiões diferentes, status social diferente, pessoas que algumas tinham dinheiro, outras não, porque Lídia, ela era uma empresária, a Bíblia fala que ela era vendedora de púrpura. Havia uma jovem aqui, pitonisa, uma jovem que trabalhava ali, né, com forças ocultas, que trazia muito lucro, e também aqui um servidor público, porque a Bíblia fala que aquele carcereiro, ele trabalhava para Roma. Então, se você prestar atenção, cada um deles tinha uma religião diferente, classe social diferente, mas como que o poder do Evangelho alcançou cada um deles. E esse poder que está à disposição da sua vida e da minha vida nessa noite. Como que Deus ele pode mudar a nossa história? E aqui, de repente, uma mulher teve uma experiência muito simples. Aquela mulher estava ali sentada, ela estava sentada, era uma mulher prosélita, uma mulher religiosa. E de repente, Paulo sobe ali para estar pregando a palavra. Aquela mulher ficou observando o que estava sendo falado, e o coração dela se abriu. Olha só, o mesmo Deus que abre as portas de uma prisão, é o mesmo Deus que abre a porta de um coração. Olha só que coisa tremenda, aquele mesmo Deus que veio com um terremoto, ele age de forma diferente. E nosso Deus, querido, ele age de forma diferente na sua vida, na minha vida. Talvez na sua vida não vai precisar de um terremoto, talvez uma brisa suave. Já tem pessoas que Deus precisa fazer um terremoto para que a sua história seja mudada. E todos nós, se nós dessemos oportunidade, cada um de nós vamos ter um encontro diferente com o Senhor. Mas cada encontro tem um significado. Você olha Lídia, ela estava ali sentada, olha só que interessante a história dessa mulher. Quando a Bíblia fala que Deus abriu o coração, será que essa mulher não tinha um coração endurecido? E quantos de nós, querido, temos um coração endurecido? Endurecido pela incredulidade, endurecido pelos traumas da vida, pessoas que tiveram os seus corações dilacerados. E a Bíblia fala que Deus veio e abriu o coração daquela mulher. Mas será porque que aquela mulher estava com o seu coração trancado? Por que o coração daquela mulher estava fechado naquele dia? De repente, que nós viemos para o culto, nós estamos aqui,
mas o nosso coração está fechado, o nosso coração está endurecido. Acho que tem umas 2 semanas eu estava falando sobre o livro de Tiago, depois nós vamos voltar a falar sobre o livro de Tiago novamente. Nós falamos sobre como que Deus pode nos curar da ira. Vocês lembram, semana passada, que eu falei sobre a ira, como que Deus ele cura, como que Deus ele nos liberta da ira. Nós falamos sobre das preocupações, das lutas. Capaz, semana que vem nós vamos falar como que Deus ele nos cura das frustrações. Eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos momentos que nós ficamos frustrados, porque nós esperamos algo, e aquilo não acontece da forma que nós esperamos. Mas uma das coisas, queridos, olha aqui para mim, todos vocês, que Deus quer de mim e de você é maturidade. Você fala assim, mas Deus, pastor, não quer felicidade? Não, Deus quer maturidade. Porque se você tiver maturidade, a felicidade vai ser uma consequência na sua vida. Sabe quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ser honrado, sei ser humilhado, eu sei ter muito, sei ter pouco. E ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe quando você aprende, queridos, a ser feliz com as pequenas coisas da vida, nós aprendemos. Então, a felicidade é uma questão de maturidade. E quantas pessoas tiveram as suas vidas destruídas por falta de maturidade? Nós precisamos amadurecer a cada dia, amadurecer na fé, amadurecer na nossa vida espiritual. E aqui então Lídia, ela tinha esse coração endurecido. E às vezes, querido, nosso coração está endurecido e ela fala assim, olha comigo lá no verso 11. Tendo, pois, navegado a Troade, seguimos em direitura a Somácia, aí vem falando. E lá no verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentado falávamos às mulheres que dali tinham ocorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor abriu o coração. É Deus que abre o coração. Coloca para mim o próximo slide, fazendo favor. O Deus que abre o meu e o seu coração. Aprendemos que o Evangelho chega às pessoas, o quê? Pela graça. É pela graça, amém, queridos? O que é graça? Graça é um favor imerecido. E como que esse Evangelho chega até você? Talvez se eu te der a oportunidade, e essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim, ela perguntou, falou assim, você sempre foi cristão? Você sempre foi evangélico? Eu falei, não. E a pessoa falou assim para mim, mas por que você se tornou evangélico? Essa foi a pergunta. Por que você converteu ao evangelho? Eu falei assim, olha, porque eu tive uma experiência profunda com Jesus Cristo. Um dia, eu estava lendo a Bíblia em casa, e estava acontecendo algumas coisas sobrenatural dentro da minha casa, e eu não sabia como lidar com aquelas coisas que estavam acontecendo. Sabe o que eu fui fazer, queridos? Fui ler a Bíblia. Fui lendo a Bíblia, e uma das coisas que me chocou, que eu tive uma experiência com a palavra de Deus, foi quando eu cheguei em Êxodo capítulo 20, quando eu li Êxodo capítulo 20, aquilo, parece que meus olhos se abriram. Diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não fará para ti imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, não terá outros deuses diante de ti e tal. E eu lembro que, num domingo, eu fui para o culto, e o pastor Carlos falou assim, vamos abrir em Êxodo capítulo 20, e a minha amiga, que me conhecia, que tinha me convidado, pensou, ele nunca mais volta aqui nesse lugar, e ela não sabia de nada, o que estava acontecendo, porque naquele dia eu tive uma experiência tremenda com Deus, e aquilo abriu os meus olhos. Então a primeira coisa, o evangelho é pela graça, a graça do Senhor. O mesmo Deus que abriu a porta de uma prisão, é o Deus que abre um coração. Você parou para analisar isso? Que ele abriu o coração de Lídia, e abriu a porta da prisão de Paulo. O Deus que pode abrir a porta de um coração. E às vezes, queridos, nosso coração está trancado, às vezes nós precisamos ter fé para mudar a circunstância. Então a primeira coisa que eu coloquei, a graça soberana, lá no versículo 13, diz assim, no sábado, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava para atender as coisas,
depois de ser batizada, essa mulher foi o quê? Batizada. Porque a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. Quantos aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida, queridos? Quantos tem promessa de Deus para a sua vida? Uma das coisas que nós não podemos abrir mão são das promessas de Deus. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Eu costumo dizer que todo caminho é comum, até Jesus passar por ele, amém? Todo caminho é comum, até Jesus passar por ele. Porque quando Jesus passa por ele, a nossa história começa a ser transformada. Então a primeira coisa, aprendemos que o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Coloca o próximo para mim. Outra coisa, o Evangelho vem a todo grupo de pessoas. Olha só, Lídia, ela era o quê? Uma empresária. Olha o carcereiro, um funcionário público. E essa jovem era uma escrava. E o Evangelho alcança qualquer nível de pessoa. Não importa se é uma pessoa simples ou uma pessoa, de muito conhecimento. O Evangelho chega para todos. Aqui não importa. A gente vai ver que todos o grupo de pessoas. Coloca para mim o versículo 14. Versículo 14. Olha só, certa mulher chamada Lídia, uma empresária. Agora coloca o próximo para mim, versículo. Eu não lembro qual versículo que eu coloquei. Quem lembra qual que era o versículo? Vocês não viram? Não é esse não. Volta lá no slide, fazendo um favor. O 16. Coloca para mim o versículo 16. Ah, já estava, né? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha só, e aquela jovem vinha atrás, falando assim, olha, certamente, eles são homens e mulheres de Deus, são homens de Deus. Paulo olha para trás e fala assim, ó, eu te repreendo em nome de Jesus. Você fala assim, mas ela não estava falando a verdade? Presta atenção. Talvez a gente fale assim, mas por que Paulo fez isso? Olha só, coloca o próximo para mim, adivinhava, dava lucro aos seus senhores. Verso 17, coloca o verso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Eles eram servos ou não? Era servo. E vos anuncio o caminho da salvação. Verso 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, olhou para trás e disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Você fala assim, mas por que Paulo fez isso? Olha aqui para mim. Eu vou falar algo que é do meu entendimento. Porque se amanhã, se Paulo falar assim, realmente o que ela está falando é verdade, o dia que ela falasse mentira, o povo ia acreditar no que ela estava falando. Por isso que Paulo repreende ela. Paulo repreende ela de uma tal forma ali, tal. Eu pedi, isso que eu vou contar para vocês, eu pedi autorização agora. Nós estávamos no encontro. Quantos aqui estavam nesse último encontro, querido? E foi sobrenatural, né? Nós fomos para uma chácara e estava ali por volta das 4:30 da manhã, eu já tinha levantado, e já era quase 5 horas da manhã. O pessoal da cozinha começou já a fazer pão de queijo para o pessoal que estava ali. Eu ouvindo aquele barulho, eu levantei, e na cozinha estava a dona Lenir, estava como chama sua mãe? A Rejane, e estava ali o pessoal na cozinha, né, fazendo pão de queijo. Pessoal, e mais ou menos ali, uma distância de uns 100 metros. De repente, alguém já viu matar porco? Alguém já viu matar porco ou não? De repente, a Jéssica, ela começou a gritar, pessoal. A Jéssica gritou, mas é que grito fino, que eu não consigo nem imitar. Gritando e correndo. A Regiane parou e falou assim, Jéssica, Jéssica, Jéssica. E eu parei, mas o Adriano ali, né, tal. Nós paramos, e a Jéssica veio correndo, gritando. E nós paramos, né, porque tudo escuro na chácara, você imagina. Nós fomos ao encontro para ver o que estava acontecendo com a Jéssica e tal. E ela assim, o homem está ali, o homem está ali, o homem. E aí a gente tem que ser munido de coragem para ver quem que é esse homem, né? Aí eu olhei para o Adriano e falei assim, vamos lá ver quem que é esse homem. Pessoal, a Jéssica tinha levantado para ir no banheiro, e ela pegou o celular. E tinha um rapaz que estava passando pelo encontro, ele estava com uma blusa preta e com um capuz. E ele sentou do lado de fora na cadeira, porque estava passando mal, e estava sentadinho,
quietinho lá de fora, o rapaz de Uberlândia. E a Jéssica veio com o celularzinho dela, tal, foi chegando perto, chegando perto. Quando ela chegou perto do Daniel, esse rapaz de Uberlândia, ele virou a cabeça. A Jéssica achou que ele estava girando a cabeça. E essa Jéssica saiu gritando, gritando, e eu falei assim, o que aconteceu? O rapaz falou assim, pastor, eu não fiz nada, pastor. Pastor, eu não fiz nada, pastor, eu não fiz nada. E nisso aí o pessoal levantou, né, várias pessoas levantaram, e tinha um jovem de Uberlândia, de 14 anos, chamado, 12, qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome do menino agora. Ele já saiu e falou assim, tio, o que aconteceu, tio, o que aconteceu? Eu virei para ele e falei assim, ó, pode deitar, é João Paulo? Pedro Paulo? Falei, Pedro Paulo, pode deitar. Ele falou, não, eu acordo todo dia de madrugada lá em Uberlândia. Eu levei ele para o quarto, falei assim, pode deitar, Pedro Paulo, né, tal, levei ele no quarto. Quando ele chegou no quarto, ele viu que todos do quarto dele tinham levantado. Ele, não, tio, eu não gosto de dormir, não, eu acordo todo dia de madrugada, Falei assim, então vamos lá, lá para a cozinha, fica lá com a gente. Aí eu fui levar ele para a cozinha, e o pessoal estava fazendo pão de queijo, ele chegou na cozinha e falou assim, pessoal, eu gosto de enrolar pão de queijo, eu enrolo pão de queijo todo dia, eu posso enrolar pão de queijo para vocês, eu enrolo pão de queijo, eu ajudo minha mãe a fazer pão de queijo, tal. Eu falei, não, Pedro Paulo, pode sentar aqui. Ele sentou na cadeira, mas esse menino ficou traumatizado com o grito da Jéssica. E ele sentou lá, colocou a cabecinha assim na mesa. A hora que ele voltou, ele dormiu na mesa, mas dizer que acordava todo dia de madrugada e fazia pão de queijo. Tanto é que os meninos, na hora que via ele lá no encontro, falavam assim, e o pão de queijo, Pedro Paulo? E o pão de queijo? Mas o que acontece, pessoal? Agora você imagina, né, essa jovem possessa ao encontro de Paulo. E ele vai e repreende, porque aquela menina dava muito lucro. Depois, continua, coloca o próximo para mim, verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar. Um homem que estava à beira do quê? Do suicídio. Quantas pessoas tiveram um encontro com a palavra de Deus porque estava à beira de tirar a sua própria vida? E esse homem aqui estava perto de tirar a sua própria vida, no momento angustiante ali, e de repente, ele teve uma experiência com Deus. Uma menina que estava sentada no lugar tranquilo, uma jovem possessa, e agora um homem que estava a ponto de se suicidar. Um homem que achava que era livre, mas vivia preso. Coloca o próximo slide para mim. O próximo slide. O Evangelho vem às diferentes experiências, né? Diferentes experiências transformadoras, nós já falamos que o Evangelho ele transforma diferentes pessoas. Coloca o próximo para mim. O Evangelho é poderoso para libertar pessoas cativas, amém? Quantos creem que o Evangelho vem para libertar pessoas? Lá no livro de Marcos, capítulo 5, conta a história de um endemoniado, chamado endemoniado de Gadara. Esse homem andava de dia e de noite, ficava ali atormentado, mas um dia ele teve uma experiência com o Senhor. Aquele homem que a Bíblia fala que ele se cortava, um homem que vivia atormentado, que não conseguia dormir. Pessoal, é muito triste, é uma pessoa que fica desorientada, sem direção. Quando a Bíblia fala que ele andava para baixo e para cima, de dia e de noite, é uma pessoa que não tinha um norte, não tinha uma direção, não tinha para onde seguir, uma pessoa que não buscava algo, né, uma direção para a vida. Coloca a próxima para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo slide. O Evangelho também traz esperança para as famílias, amém? Amém, queridos? Eu gosto muito, né, Josué, ele conquista 33 cidades, mas a grande conquista de Josué está no capítulo 24 do livro de Josué, quando ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a conquista maior de Josué não foi a cidade de Jericó, não foi a cidade de Betel, não foi a cidade de Ai. A maior conquista de Josué foi a sua família. Quando ele diz eu, porque a experiência com Cristo é particular. Nós temos que viver a experiência com Cristo. Ele diz assim, eu
e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro, uma experiência particular. Depois, uma experiência transformadora na casa. Depois vem o serviço. Mas tudo começa com algo particular. Eu preciso ter as minhas experiências, você precisa ter a sua experiência com Deus. E aí você pode dizer como Josué, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Experiência transformadora. Então aqui o Evangelho vem para todos. E lá no versículo, deixa eu pegar aqui. Lançaram, prenderam Paulo e Silas, versículo 22. Levantou-se a multidão unidas contra eles. Os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitar com vara. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o carcereiro, no cárcere interior, lhe prendeu os pés e as mãos nos troncos, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, veio um grande terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram todas as portas, e soltaram-se cadeia de todos. Olha só, soltaram a cadeia de quantos que estavam ali presos? Todos. Talvez a gente ache que há um milagre físico. Tem um milagre físico, mas tem um milagre moral e tem um milagre espiritual. Qual que é o milagre moral? Quando o carcereiro foi falar assim, fugiu, eu vou ser morto, falar assim, não, todos estão aqui. Coloca o próximo versículo para vocês verem. Coloca o próximo versículo. E de repente, sobreveio tamanho terremoto, sacudiu a alicerce da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos aqueles presos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. O que é isso? É um milagre? O quê? De caráter. O que é isso? É algo aqui de caráter, porque fala, olha, ninguém saiu daquele lugar. Houve um milagre físico, um milagre da integridade e um milagre espiritual. Porque a gente vê só o milagre físico, mas aqui também você vê a integridade daqueles homens. A gente ia falar o quê? Deixa eu ir embora, vou sair correndo disso aqui agora. E eles falaram o quê? Todos estamos aqui. Às vezes, a gente conta, algumas experiências daquilo que Deus faz na nossa vida. E eu falo que aquilo que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, queridos, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, não é só algo físico, é algo na nossa alma, é algo no nosso espírito. E era isso que Paulo estava dizendo, olha, mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Mas ele pediu o quê? Uma luz. Eu não sei você, mas quantos que tem pedido uma luz de Deus aí nesses dias? Eu quero uma luz. Eu quero um sinal que Deus vai fazer algo. Eu preciso de um sinal nesses dias. Aqui ele fala, olha, ele pediu uma luz, ele pediu uma direção. Versículo 30 agora, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu faço? Porque eu quero ser salvo nesses dias. E eu ouvi algo tremendo de um pastor essa semana. Eu estava numa reunião e esse pastor foi falar um pouquinho sobre a Donep. E eu achei muito interessante, porque os jantares da Donep, a Donep promove jantares, café da manhã, e o pastor que era responsável por jantar, convidou o outro pastor e falou assim, olha, tal dia vai ter o jantar e eu não vou mudar a data. Eu não vou mudar a data. Faltava apenas 40 dias. E aquele irmão não conseguiu um preletor para pregar, e pensou, eu vou ligar para ele e vou pedir para mudar a data. A hora que ele ligou para aquele irmão virou para ele e falou assim, você não ligou para pedir para mudar a data não, né? Ele falou, não,
só liguei para saber se está tudo ok. E ele pensou assim, não, eu vou conseguir um preletor. Passou mais uma semana e não conseguiu ninguém. Ele falou, agora não tem jeito, eu vou ter que ligar para ele para desmarcar a data. E dizer que ligou para ele, a hora que ele atendeu, ele falou assim, você não está ligando para pedir para desmarcar a data, né? Eu falei, não, pode ficar despreocupado. No dia, o preletor vai chegar aí. E dizer que faltando poucos dias, ele conseguiu um preletor, né, que foi lá, tal. E a hora que esse preletor, ele pregou, ele viu um senhor, e esse senhor estava lá no fundo, e esse senhor ficava falando, né, ali e tal, ele não estava ouvindo o que o senhor falava, mas ele chegou perto daquele senhor, e aquele senhor ficava falando assim, hoje eu encontrei a salvação para a minha vida. Hoje eu encontrei a salvação para a minha vida. Hoje a salvação chegou na minha casa. Hoje a salvação bateu na porta do meu coração. Tamanho foi o impacto que aquele homem teve naquele dia, daquele jantar, que não teve a data mudada. E depois ele perdeu o contato com esse irmão, depois de alguns meses ele encontrou com esse irmão. O irmão falou assim, ele perguntou, e como está aquele senhor que aquele dia ficou impactado? Ele falou assim, olha, no outro dia ele faleceu. No outro dia, ele faleceu. Aí ele pensou, imagina se eu tivesse mudado a data. Às vezes, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, querido. Deus pode mudar as datas? Pode. Mas tem coisas que é para aquele dia. Às vezes, Deus vai mover os céus e a terra por causa daquele dia. Talvez Paulo e Silas aqui, tudo que Paulo e Silas sofreu, foi por causa da vida desse carcereiro. Um homem que achava que era livre, mas era um homem preso. Um homem que vivia dentro da prisão. Era um homem que estava à beira do suicídio. Um homem que vivia atormentado. E ele diz assim, ó, depois, trazendo-os para fora, diz, senhores, o que eu faço para mim ser salvo? Então agora vem a resposta. Respondeu, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Ele fala, olha, a salvação não é só para você. Sabe, queridos, a mudança de vida não é só para você. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, e tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado. Agora lá no verso 31, respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo. 32, fazendo favor. E pregaram a palavra de Deus, e todos de sua casa. Quantos? Todos. Todos da sua casa. É tão interessante, queridos, porque no Novo Testamento, aqui batismo, é citado 10 batismos. E 6 deles se refere à conversão de toda a família. Porque a salvação é para todos. A bênção de Deus é para toda a nossa casa, amém? Talvez você está aqui nesse lugar, mas a bênção também é para os seus primos, a bênção é para os seus tios, a bênção é para o seu pai, a bênção é para a sua mãe. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, porque é para hoje. Aqui, queridos, o mesmo Deus que abre um coração, é o Deus que abre a porta da prisão, e é o mesmo Deus que abre as portas espirituais. 3 portas foram abertas aqui. A primeira porta foi a porta do coração. A segunda porta foi a porta espiritual, para aquela menina ser liberta. E a terceira porta foi a porta de uma prisão. Essas 3 portas precisam ser abertas na nossa vida, para nós experimentarmos o milagre de Deus. E para nós terminarmos agora, eu fico pensando, se hoje eu tivesse encontrado com a Lídia, com essa jovem possessa, e encontrado com o carcereiro e falado assim, eu queria que vocês 3 dessem um testemunho, lá na comunidade El Shaddai. Eu queria que vocês 3 contassem um pouquinho da história de vocês. Como será que eles iriam contar essa história, queridos? Bruninho, me ajuda aqui fazendo um favor. Talvez a Lídia ia chegar aqui e falar assim, olha, eu era uma mulher de coração endurecido, eu era uma empresária, a minha vida financeira estava boa, eu tinha dinheiro, eu tinha comida em casa, mas um dia, sentada ali, debaixo de uma árvore, um homem chamado Paulo, falou desse evangelho. E naquele dia o meu coração se abriu,
E essa mulher vira para Paulo e fala assim: Paulo, vamos lá em casa, fica lá em casa. Talvez a jovem possessa ia chegar aqui hoje e falar assim: olha, eu vivi durante anos e anos nas garras do diabo. A sociedade aproveitava de mim. Eu era prisioneira das minhas emoções. Eu não era a protagonista da minha história. Acho que a pior coisa que existe é você não ser o protagonista da sua história. Você ver a vida passar e nada acontecer. Mas um dia eu encontrei com 2 homens, com Paulo e Silas. E naquele dia, as portas espirituais foram abertas na minha vida. E hoje eu estou aqui para contar a história. Talvez aquele carcereiro, se eu desse oportunidade hoje para ele, ele ia falar assim: olha, eu trabalhava na prisão, achava que era livre, mas eu era prisioneiro dentro daquela prisão. A minha família era prisioneira, os meus filhos talvez sofressem bullying na escola, por ter um pai que era carrasco. E um dia que eu estava prestes a tirar a minha vida, pensando em suicidar, eu tive uma experiência com Jesus. Eu quero te perguntar, queridos, e se não fosse a Lídia, nem a jovem possessa, nem o carcereiro, qual que é a sua história que você tem para contar com Jesus hoje? Qual que é a sua história? Qual que foi a sua experiência com o Senhor? Hoje, queridos, hoje, há mais ou menos 26 anos atrás, eu tive uma experiência com a palavra. Tudo isso porque esse mesmo Jesus que abriu o coração da Lídia, abriu meu coração. Será que você está disposto a deixar Jesus abrir o seu coração nessa noite? Você que está em casa, está disposto a deixar abrir seu coração e contar uma história nova? Feche seus olhos, feche seus olhos. O Senhor quer que você conte uma história, sabe, uma história de experiência com Ele nessa noite. O Senhor quer que você conte uma experiência com Ele. Sabe, o Senhor quer que você tenha experiências profundas com esse Evangelho. Sabe, essas 3 portas que foram abertas, a porta do coração, a porta espiritual, a porta da prisão, é o que o Senhor quer fazer nessa noite, na sua vida e na minha vida. Existem portas a serem abertas nessa hora. Existem portas que o Senhor quer abrir na sua vida. A porta da cura, a porta da restauração, a porta do milagre. Será que não é hora de você contar a sua experiência com Ele? Será que não é hora de você contar a sua intimidade com Ele? Se fosse você que fosse convidado, qual era a porta que você ia dizer? Olha, a porta era da incredulidade que o Senhor abriu, a porta era a porta da dúvida, a porta era a porta da angústia, a porta era a porta da tristeza. Mas naquele dia o Senhor abriu a porta, e essa porta que foi aberta, eu tive uma experiência profunda com o Senhor, e essas portas serão abertas aqui nessa noite. Você que está me ouvindo, o Senhor quer abrir portas na sua vida, para que você possa contar histórias, contar intimidades com Ele. Senhor, por isso nessa hora nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, porque todo caminho é comum até o Senhor passar por ele. Todo caminho é comum até nós termos a experiência com o Senhor. Toda história se torna repetitiva até o Senhor dar um novo sentido de vida. Por isso nessa hora, queridos, abra teu coração, abra seu coração ao Senhor e fala: Senhor, nessa noite eu abro o meu coração para o Senhor, e fala comigo nessa hora, fala comigo nessa hora, assim como o Senhor falou com Lídia, assim como o Senhor falou com aquela jovem, assim como o Senhor falou com o carcereiro, quando ele disse: o que eu preciso nessa noite é que o Senhor venha para minha família e para minha casa. Aleluia, aleluia. Milhares, tem milhares.
Deus que abre o nosso coração. O Senhor tira todo o coração de pedra. O Senhor abre as portas do nosso coração. O mesmo Deus que abriu as portas das prisões, a prisão ali de Paulo e Silas, que abriu a porta da prisão daquela jovem, é o mesmo Deus que abriu a porta do coração de Lídia. Que essa noite as portas do nosso coração estejam abertas para a Tua palavra, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nessa noite, e que as portas do seu coração estejam sempre abertas para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.